E aí, TDAH? Imagine você vivendo relacionamentos saudáveis com maior aceitação entre vocês, sem brigas por esquecimento, comunicação ruim ou falta de organização. Você pode aprender tudo isso no Clube TDAH em Ação, a caixa de ferramentas para o TDAH. Confere no primeiro link da descrição. Tem como vocês explicarem os tipos e as diferenças do TDAH? Você pode falar de forma simplória, tá, gente? Não vamos aprofundar aqui, não, mas vamos lá. Sim. 3 tipos básicos, né? TDAH predominantemente desatento. É pra você que olha mesmo ou pra lá? Você pode olhar pra mim, pra cá. Aqui é essa sua câmera. Ah, e eu só tô olhando pra você até agora. Não, se você quiser. Tem gente que não olha nunca, mas ó, se você quiser falar um oizinho aqui, o pessoal tá te olhando aqui. Tá, joia. Bom, TDAH predominantemente desatento. TDAH predominantemente hiperativo / impulsivo. Ou TDAH do tipo combinado, que vai juntar as duas coisas. Agora, e aí tem os níveis também. Leve, moderado e o mais severo, né? Que antigamente não tinha, mas agora tem. Uhum. O que é importante falar sobre isso, Yuri? Que algumas pessoas às vezes me perguntam, ou em caixa de pergunta, ou em consultório, paciente mesmo que já tem diagnóstico. Posso ter TDAH sendo apenas hiperativo? Não. Certo? TDAH tem que haver a questão ali da atenção. Afetado. A atenção está comprometida, isso é um fato. Mesmo que você pegue o TDAH predominantemente hiperativo e impulsivo, ele tem a questão atencional ali comprometida. Ele tem. Tem gente que pensa que não, que vi uma pessoa muito hiperativa, muito agitada, muito não sei o quê, é TDAH. Será? Não. Isso que é muito complicado, Yuri, porque às vezes diagnósticos saem sendo feitos por aí. Às vezes até no chute, né? Dá a impressão que foi feito ali. Acho que fulano é TDAH. Aí, se a pessoa escuta isso, acha que esse fulano é TDAH, vai num profissional que não entende bem do TDAH. Aí esse profissional fecha o diagnóstico. Já vai enviesando a opinião dele. Aí veja bem, vamos supor que essa pessoa tenha um transtorno de ansiedade, na verdade. Uhum. Né? O transtorno de ansiedade vai trazer a questão... A atenção vai ficar comprometida, memória vai ficar comprometida, pode trazer uma agitação, pode trazer insônia, pode trazer compulsão alimentar, que são coisas que também aparecem em quadros de TDAH. Certo? Sim. Aí vamos supor, esta pessoa tem, na realidade, um transtorno de ansiedade. É diagnosticada com TDAH e prescrevem para ela Ritalina, por exemplo, metilfenidato. O que acontece com essa pessoa? Vai ter problema. Eu tenho uma paciente exatamente assim. Exatamente assim. Tá? E aí, ela pegou pavor de qualquer medicação. Ela não quer saber de medicação. Que foi mal. Porque conduzida. Se ela era uma pessoa ansiosa, ela ficou... Isso foi potencializado assim, de uma maneira que nem alguém que possa ter como comorbidade da... Explicando, pessoal, comorbidade é quando, além do TDAH, existe um outro transtorno associado. Se essa pessoa, além do TDAH, tem TOC, por exemplo, transtorno obsessivo-compulsivo, não se descobre esse TOC. Uhum. Aí ela vai lá, toma Ritalina também. O que vai acontecer com o cérebro dessa pessoa? Se ela está tendo aqueles pensamentos intrusivos, ela vai ter, de uma maneira, assim, e sem saber que ela... Inunda. Eu tive toque. Exato. E então você é a melhor pessoa para falar. Os pensamentos inundavam de uma forma sem freio. É um absurdo, tá, gente? Uhum. Quando você tem um pensamento obsessivo, cara, não chega a ser vozes, porque eu acho que tem até uma questão... Eu não entendo de esquizofrenia, tá? Mas já conversei com um grande médico especialista nisso, que parece que na esquizofrenia... Licença poética, tá? Posso estar falando besteira. Deixo isso bem claro aqui no asterisco. Parece que na esquizofrenia você realmente ouve alguma coisa. É do tipo assim, velho, alguém tá nessa sala e falou comigo agora. Uhum. Mas, na questão do toque, do pensamento obsessivo, você não chega a ouvir, mas é um pensamento intruso. E às vezes vinha de madrugada, eu pensava as paradas assim, Sim. porra, por que aconteceu isso? Por que você permitiu isso? Você não pode permitir isso. Você tem que ir lá e desfazer isso. Cara, pelo amor de Deus, me deixa em paz. Uhum. É um negócio realmente terrível. E aí, realmente, se você não fizer um tratamento específico pro toque,
aquilo pode ir se agravando com os anos. Exato. E este é o problema do diagnóstico quando não é feito de forma adequada. Porque realmente tem que entender. Tem que entender. Tem dúvida? Por exemplo, eu tenho muitos pacientes que chegam já encaminhados pela psiquiatria ou neurologista. Tá? Já tem o diagnóstico, vem até mim e eu dou sequência ao tratamento. Tem outros que já fizeram avaliação neuropsicológica, por exemplo. Tem outros que chegam até mim e não fazem ideia. Eu começo a suspeitar e aí é o processo inverso. Eu encaminho. Olha, sinto que talvez possa ser isso, isso e isso, tem fortes indícios, por isso. Aí seguindo ali o DSM-5, né? Tem que ter, não sou médica, mas eu também sigo o DSM-5. Eu tenho que entender que o TDAH não vai acontecer em um ambiente apenas. Eu tenho que entender que o TDAH, se tem só um mês ali que aquilo está aparecendo, não posso fechar o diagnóstico de TDAH. Eu tenho que entender. Eu tenho que entender os tipos de TDAH. Senão, como? E aí eu estou tendo ali os indicativos. Se eu percebo que realmente pode ser o TDAH e que tem grande chance dessa pessoa precisar de medicação, qual é o caminho, Yuri? Eu vou guardar para mim? Não! Eu tenho que compartilhar. Falar, fulano, sugiro fortemente que você procure um psiquiatra ou um neurologista. Ou tem alguma suspeita ali de algum outro possível diagnóstico? Você quer ir para neuropsicóloga? Neuropsicóloga trabalha assim, 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 assim. E não tem problema você direcionar, né? Porque às vezes tem profissional que não entende. E eu falo na boa, tem profissional que às vezes não manja de TDAH. E ele poderia muito bem falar, então, não é minha linha, eu tô sentindo aqui que pode ser por esse caminho, vou te encaminhar. Não, mas eu encaminho para que o diagnóstico, assim, para ter uma segunda opinião. Uma questão ética, na verdade, né? Eu tô falando das pessoas que não têm ideia do que é o TDAH, recebem um paciente X. E quer segurar. E quer segurar, não, vou dar um jeito aqui. O cara vai meio que cobaia, assim, né? Vou aprender agora o que é TDAH com esse paciente aqui. Fala, acho que isso não é legal. O ilegal é que se você, o profissional, não tem muito conhecimento, às vezes você é um psiquiatra que é top em esquizofrenia, mas não conhece muito do TDAH. Então você encaminha. Exato. Mas existem, e isso é um risco grande. Por quê? Porque hoje em dia, felizmente, fala-se bem mais sobre o TDAH. Existem vários Instagrams sobre o TDAH, o seu é um deles, inclusive. Então, as pessoas conseguem ter acesso. Eu tenho alguns pacientes que são até porque uma das primeiras tarefas ali, eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, que você sabe tem tarefas, né, de uma semana para outra. Uma das primeiras coisas que eu falo para esses pacientes é, olha, você precisa entender tudo sobre o transtorno que você possui. Primeiro passo, entender. Ao entender, você começa a se aceitar. Se você não entende o que você tem, concorda que fica bem mais difícil? Muito mais. Se você não sabe. O que tá rolando? Por exemplo, toque. Você disse que teve toque. Os pensamentos, até mesmo de madrugada, eram enlouquecedores. Se você não buscasse informação sobre o que é o toque, que loucura que ia ser a sua vida. Aliás, já era. E sem saber. E sem saber. Não, é normal você perder a noite pensando um monte de maluquice. Então, e sem saber. A partir do momento que você sabe, é um incômodo, é algo muito ruim que eu preciso lidar? Sim, mas eu pelo menos sei o que está acontecendo na minha mente. Então é importante, eu falo para eles, olha, você precisa entender que o TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento. Você precisa entender que tem uma desregulação neuroquímica, o seu cérebro de fato funciona de outra maneira. Aí fala, mas como assim, Carol? Como de outra maneira? Eu sou deficiente, perguntam várias coisas. E aí eu vou explicar, quando não é alguém que já vem encaminhado por médicos que já explicaram. Quando chega da primeira vez ali, né? Exato. Vou explicar a questão da deficiência da dopamina, por que é tão fácil criar vícios e por aí vai. Aí as coisas vão fazendo sentido. Mas tem alguns pacientes, e é muito legal, eles já chegam super informados, viu? Vai pesquisando e já vai atrás. Super informados. Já fizeram curso disso, já fizeram aquilo, já leram, já perguntaram, já... Então, se for um paciente assim e chegarem alguém que não sabe realmente o que é o TDAH, a máscara cai ali na hora, porque o próprio paciente ele já tem muitas informações. Por isso que é muito perigoso.
Se você fala que entende TDAH, você tem que entender o TDAH. Com segurança. Isso é uma questão ética, isso é uma questão de pensar ali no sofrimento real que existe naquela pessoa que está sendo atendida. Porque é um sofrimento real. É um sofrimento. É um sofrimento. Lidar com TDAH é um sofrimento. Sim. Porque as pessoas, algumas pessoas falam assim, eu amo minha cabeça TDAH, porque ela é tão criativa, não sei o quê. Cara, isso aí é 1% da pessoa que realmente se encontrou e se encaixou numa situação muito ideal. Porque mesmo você aflorando a sua criatividade, chega um momento que você fica tão imerso naquilo que você, às vezes, até esquece de fazer outras coisas, entende? Que é o tal do hiperfoco que você, muitas vezes, não tem pleno controle sobre ele. Barclay já falava sobre isso. Mas, enfim, sem adentrar muito nessa questão, o lance é, lidar com TDAH não é fácil. Não é fácil, de modo geral. Não. Então, começa a ficar um pouco mais fácil com o início do tratamento, autoconhecimento, mudanças ali no ambiente e outros fatores também. E ainda assim, né? É aquela coisa, TDAH não tem cura. Não tem. Você ameniza as coisas. Não tem. Existe um mito ainda, assim, uma coisa muito real de que o TDAH é só na infância, acabou. Não é. Não é. Só que você não vai encontrar uma criança, por exemplo, que tem a hiperatividade muito aflorada, né, na infância. Na vida adulta, isso vai se manifestar de outra maneira. Uhum. Se ela fica dando cambalhota no sofá, se ela fica de ponta cabeça enquanto é criança, ela não vai fazer isso na vida adulta. Ela tem um entendimento de que ela não pode fazer isso. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, a mente dela não esteja absurdamente acelerada, hiperativa, com muitas coisas, e é um sofrimento. E dificuldade de conduzir aquilo. Exato. Existe a real dificuldade de condução. Por isso que é tão importante que o paciente entenda o transtorno, entenda as nuances. Se existe comorbidade, entenda também a comorbidade. Que ele entenda a medicação que ele está tomando também. Eu sempre pergunto para os meus pacientes, Yuri, qual medicação você está tomando? Vou lá, anoto. Você sabe como funciona essa medicação? Você perguntou para o seu psiquiatra, o neurologista, você sabe exatamente? Porque ele precisa entender. Eu estou tomando Concerto é para isso. Eu estou tomando Venvanse vai fazer isso. Até para que ele passe a observar mudanças em si, né? Se consegue ficar mais focado ou não, ou se está tendo efeito rebote. Sei lá, tomei a Ritalina, 4 horas depois tem que voltar no médico. Inquieto tem que falar. Ansioso. E outra coisa, é muito importante também que haja essa conversa entre os profissionais que atendem esse paciente. Os pacientes que vieram encaminhados, os que tomam medicação, né? Eu converso, eu tenho contato com os psiquiatras que atendem ou neurologistas. Porque eu preciso, sabe? Assim como a outra parte, às vezes também quer saber, olha, como é que está a evolução? Você é a pessoa que vê toda semana. O que você está observando? Então, assim, é importante haver essa sabe? É uma parceria, é uma equipe. É uma equipe. Não se resume só a psiquiatra, não se resume só a psicólogo, E é necessário haver esse entendimento para que o paciente, de fato, melhore.